Olá, receba a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Um Deus, dois deuses, três deuses. É um Deus ou é três? Adoramos três deuses ou adoramos um Deus? Um Deus é maior do que o outro, o último é menor, o Espírito Santo é menor que Jesus, Jesus é menor do que Deus é maior do que todos. Como que funciona essa função? Como que funciona a função de cada um deles? Travou sua mente? E agora? Como que nós vamos entender? Calma. Nós vamos entender através desse trimestre. Danilo, já fiquei preocupado. Por isso que nós estamos aqui para aprendermos juntos. Essa é a proposta do vídeo de hoje e dos vídeos que iremos seguir para o primeiro trimestre do ano de 2026, seguindo as lições bíblicas dos adultos, que o tema proposto é a Santíssima Trindade. Já foi falado durante os séculos que tentar entender a Trindade é perder a cabeça, mas negá-la é perder a alma. E agora, como que nós fazemos? Calma lá. Nós sabemos que é possível entender, mas negá-la é de fato perder a alma. Quando foi dito no século que era complicado, hoje já está sistematizado, então já está organizado. Nós temos, como o mineiro diz, a faca e o queijo na mão. Então, de forma didática e tentando trazer de uma forma simples, sem parecer ser arrogante, eu quero através dos vídeos que será publicado, em especial aqui no nosso canal, sobre a escola bíblica dominical nas aulas dos adultos, eu quero tentar te ajudar, eu quero te ajudar, melhor dizendo, a aula após aula, vídeo após vídeo, a compreender melhor e tirar as suas dúvidas que você tem sobre a Trindade. Então, eu já quero te incentivar a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, porque esse vídeo é 0800, é totalmente gratuito. Eu estou gastando meu tempo, minha energia, o estudo, tudo que eu estou me dedicando aqui para contribuir, para te ajudar, professor, para te ajudar, aluno, para que você cresça mais ainda na graça e no conhecimento. E só te peço isso, que você se inscreva no canal e se você for abençoado através desse vídeo, se você quiser também contribuir com a minha vida, você vai ver que aqui tem o QR Code. Lá quando você apontar a câmera, você vai direto para o meu Pix. Se você sentir a vontade e quiser abençoar a minha vida, e aí você abençoe da forma que Deus colocar no seu coração, sendo assim você vai estar semeando nesse canal, me incentivando a fazer mais vídeos como esse. Mas independente disso, toda semana você vai ter um vídeo aqui no nosso canal, não só da lição dos adultos, mas também da lição dos jovens e também vídeos com palavras de fé, de incentivo, vídeos também eu falando sobre outros vídeos, como nós chamamos, eu esqueci o nome agora, quando nós fazemos comentários de outros vídeos, mas nós temos vídeos assim também, onde nós pegamos vídeos de fala, por exemplo, de padres, ou de pessoas que às vezes querem fazer um comentário e não, às vezes não sabe nada sobre a Bíblia, mas quer dar uma de teólogo, e nós trazemos esse vídeo e fazemos uma teologia sobre esse vídeo. Esse ano nós teremos muitos vídeos assim. O canal esse ano você vai ver que vai estar com uma cara diferente. Então eu já te estimulo a você se inscrever para você não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho, manda para o máximo de gente que você puder, para que você cresça junto conosco na graça e no conhecimento, porque além de crescer na graça e no conhecimento, aqui o canal é de graça. Bom, vamos para o tópico 1, ou a lição de número 1, que é a lição introdutória. O mistério da Santíssima Trindade. Texto áureo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Verdade prática: a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Esta é a nossa fé e é o que nós, cristãos, acreditamos. E foi montado durante séculos e defendido e chegou até nós sistematizado. Como, Danilo? É um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam de forma harmoniosa. Eles não brigam entre si, eles atuam de forma harmoniosa. É na famosa unidade composta.
Aqui já é uma baita aula para você introdutória, hein? Unidade composta. Nessa unidade composta, eles não brigam por poder. Eles atuam juntos. Isso aqui é maravilhoso, é um grande exemplo para a Igreja de Deus. Vamos para o tópico 1. Existe uma expressão do povo hebreu chamado ruká. Que significa essa expressão? Significa estatuto inquestionável. E o que isso quer dizer? Que a Trindade para a gente se tornou um estatuto inquestionável. Então, quando vamos falar sobre a Trindade, você tem que colocar na sua cabeça que isso aí tem que ser algo já fixado. Você não pode ter dúvida sobre a Trindade em relação a, meu Deus, Deus Pai, Filho, o Espírito Santo. Será que existe mesmo? Será que são três? Meu Deus do céu, eu ainda não sei, eu tenho 20 anos de crente, 30 anos de crente. E eu ainda estou na dúvida, você não pode ter essa dúvida. Isso tem que ficar bem claro para você. Mas Danilo, eu ainda tenho. Tudo bem. Esses vídeos que serão postados aqui é para te ajudar a trazer clareza e auxiliar você a compreender. Então, se você tiver dúvida e se porventura alguma coisa que eu falar no vídeo não ficar claro para você, eu quero convidar você a deixar um comentário aqui. Claro, de forma respeitosa, pode deixar o comentário. Vou deixar também aqui as minhas redes sociais, se preciso for. Você pode mandar lá no privado, que eu quero te ajudar. Eu te respondo no particular, se for o caso, e se preciso for, nos próximos vídeos eu trago a pergunta sem expor você. Eu trago a sua pergunta. Se for uma pergunta que de repente vale a pena eu explorar ela ao ponto de abrir para as pessoas sem colocar você em evidência, eu trago essa pergunta, jogo essa pergunta para o pessoal, que de repente vai ajudar também milhões e milhares de pessoas. Então, vem participar com a gente aqui de forma ativa, porque eu te ajudo, você me ajuda e juntos também crescemos. Então, vamos lá. Vamos entender melhor na parte introdutória sobre a questão da Santíssima Trindade. Vamos para a introdução. A introdução, o autor vai se basear assim na seguinte fala: o batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Então, o autor ele vai usar como base já para mostrar a revelação a revelação trinitária aonde? O batismo de Jesus. Lembra quando João Batista está batizando, aí vem Jesus até ele, e aí ele leva Jesus até o Jordão. Quando Jesus sai das águas, o texto, e assim está escrito no texto, que o céu se abre, desce uma pomba, mas aquela pomba é o Espírito Santo, na forma corpórea de uma pomba, o céu se abrindo, uma voz sai audível, dizendo: este é meu filho amado, de quem me comprazo, ou de quem eu tenho prazer, dependendo da versão. E ali, de quem está dizendo? De Jesus. Ali nós vemos as três ações: Deus Pai, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba. Ali nós vemos a revelação da Trindade junto, a manifestação dos três. A primeira forma de você refutar quem não acredita, dos unitaristas, que não acreditam na ação de Deus, do Espírito de Jesus e do Espírito Santo, falando que não tem a Trindade, o primeiro texto claro é esse. O texto revela Deus Pai, a voz falando, o Espírito Santo, a forma corpórea de uma pomba, e Jesus, ali quando sai das águas, que ali é algo irrefutável, né? Então, ali nós já vemos a manifestação clara. Aí nós já entramos no tópico 1, querido professor e querido aluno. Subtópico: o batismo no Filho, seguindo a obediência da ordem divina de Deus, lá no Antigo Testamento, dando a ordem de batismo. Aí você pode observar lá em Mateus, capítulo de número 3, nós temos o subtópico 2, a descida do Espírito Santo, unção para o ministério, quando Jesus sai das águas e o Espírito Santo desce sobre ele de uma forma corpórea. Ali é como se fosse o batismo no Espírito Santo, o revestimento ou a unção do Espírito Santo. Então você já vê a manifestação do Espírito Santo em Jesus, na carne, né? Porque Jesus está vindo como homem, lembra de Filipenses, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se. E aí vai seguindo o texto ali do capítulo 2, a partir do versículo 3 a seguir. Depois você
leia com calma na sua casa, e nós entramos no subtópico 3, e a voz do Pai, dando aprovação celestial no subtópico 3, de que este é meu filho amado em quem me comprazo, ou em quem eu tenho prazer, validando Jesus Cristo. Então nós temos a manifestação, como já foi dito, da Trindade, a manifestação do Pai, do Filho e a manifestação do Espírito Santo. Eu acho que a guisa de introdução, tópico 1, eu acho que ficou claro para vocês. Se tiver alguma dúvida, peço novamente, pode colocar aqui nos comentários, que eu teria o prazer de responder a cada um de vocês. Estou aqui para ajudar, mas eu acho que em questão de introdução, eu acho que ficou claro a relação do tópico 1. Vamos para o tópico 2. Tópico 2. Subtópico 1 do tópico 2. Distinção entre unidade das pessoas divinas. Vamos lá. Subtópico 1. Unidade e distinção pessoal. A doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só em essência, no grego ousia, ou ousia, mas subsiste em três pessoas distintas, que significa hipóstases. A obra da redenção, por exemplo, é trinitária em sua essência. O Pai planeja e elege, Efésios 1:4. O Filho executa a obra expiatória, João 3,16, Hebreus 9,12. E o Espírito aplica os benefícios da salvação, Timóteo 3,5, Romanos 8,16. Assim, a unidade divina, longe de contradizer a Trindade, é enriquecida por ela, revelando um Deus que é ao mesmo tempo uno em essência, e triuno em pessoa. O Deus bíblico não é uma unidade absoluta, monolítica ou impessoal, mas sim uma unidade, lembra que eu falei no começo? Ele é uma unidade composta e dinâmica, eternamente subsistente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós vamos lá para a criação, se você for lá em Gênesis, você vai ler assim: façamos, desçamos. Você sempre vai ver a ação nunca no singular. Você vai ver no plural. Ora, se fosse Deus sozinho, ele não falaria desçamos, façamos. Ele falaria no singular, compreende? Mas a ação que você está vendo desde o Gênesis 1, você percebe que a chamada ali é uma chamada no plural, não no singular. Façamos, desçamos, e por aí vai. Então, volto a dizer, conforme o autor está ratificando aqui o que eu já disse na introdução. O Deus bíblico não é uma unidade absoluta, monolítica ou impessoal, mas uma unidade composta e dinâmica, eternamente subsistente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. A pluralidade na unidade do Antigo Testamento, e aí nós vamos entrar no que eu acabei de fazer a aplicação. Existe aqui a questão do Elohim, que é mencionado, é um dos nomes que dá para a gente utilizar em relação a Deus no Antigo Testamento, mas não entra somente para Deus, entra também para juízes, entra para grandes homens. Isso é mencionado lá quando você vai ler no original, no hebraico. Então você consegue fazer essa designação do Elohim. Isso já é mencionando no subtópico 2. E aí eu quero entrar agora aqui com vocês no subtópico 3. A Trindade explicitada ou explícita no Novo Testamento. A Trindade não é vista como três deuses, mas como três pessoas em um único Deus. Por exemplo, na fórmula batismal, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o substantivo singular nome, onoma, em grego, indica
uma só essência. Olha que interessante. Lá em Mateus 28:19, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ele usa o singular. Ele não fala assim, ó, batizando-os em nomes. Ele fala batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Indica uma só essência. O mesmo ocorre na bênção apostólica. Lembra da bênção apostólica? A segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3, lá no finalzinho da carta. Lembra o que está escrito? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós, ou com vós todos. Esse texto associa a 3 pessoas de modo equitativo. Ainda, as Escrituras afirmam que fomos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, versículo de número 2. Aqui a participação de 3 pessoas divinas na obra da salvação é nitidamente evidenciada. Não tem como, meus queridos irmãos, professores e alunos, excluir isso. Ora, se a Bíblia é inspirada e tudo que está lá é divinamente inspirado e é sagrado, não tem como isso. Como que você foge desse texto? Eu vou ler esse texto de novo aqui, porque esse texto aqui ó, é um calcanhar de Aquiles para os unitaristas. Vamos lá? Como que você tira o Espírito Santo daqui? Como que você tira Jesus daqui? Vou ler de novo, 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aqui nós estamos tendo a manifestação da Trindade na obra da salvação. Ora, como fugir disso? Tem que fazer um malabarismo teológico para tentar fugir desse texto. E não tem como fugir, porque está claro que na obra da salvação tem a manifestação de Deus Pai, tem a manifestação do Espírito e tem a manifestação de Jesus. É o que a Bíblia está dizendo. Aqui, a participação das 3 pessoas divinas na obra da salvação está claro. E aí, para encerrar, Paulo acrescenta: há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Aí Paulo encerra essa discussão, fechando isso lá em Efésios capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6 a seguir. Espírito, Senhor e Deus Pai. Montando aí a estrutura trinitária da divindade. Até aqui, comenta aí, tá claro para vocês? Ficou alguma dúvida? Por favor, se ficou alguma dúvida, eu preciso saber de vocês. Estou passando com clareza? Ficou alguma dúvida aqui? Se ficou, quero muito que vocês comentem. Se eu estou falando muito rápido, se está dando para entender, se estou ajudando. Eu quero muito ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários, claro, de forma respeitosa. Eu quero muito saber o que vocês estão achando, vocês estão gostando desse tópico, o que mais chama a atenção para vocês sobre a Trindade. Eu quero que vocês comentem aí, tá bom? Comenta aí que eu vou ler comentário por comentário. E se tiver alguma dúvida, deixa aí que eu quero responder. E se for necessário, se for algo que vale a pena trazer para o próximo vídeo, eu trago para a gente conversar e já passar para as demais pessoas também. E já aproveitando, já comenta de que lugar do Brasil você está vendo esse vídeo. Eu descobri que 81% das pessoas que veem o meu vídeo não são inscritos. Você está pecando. 81 pessoa que vê o meu vídeo não é inscrito. Isso é um grande pecado. Então faz o favor, se inscreve aí, tá? Já se inscreve aí no canal, porque eu tô orando por você. Deus tá te vendo. Eu tô te vendo também. E Deus tá te vendo, tá? Então já se inscreve aí. Último tópico pra gente concluir esse vídeo aqui, para não ficar muito longo. Espero estar te ajudando em nome de Jesus.
Tópico 3. A relevância da Trindade para a fé cristã. Ora, por que a Trindade é importante para a fé cristã? Vamos entender agora a partir do tópico 3, subtópico 1. Vamos lá. O desenvolvimento doutrinário da Trindade. Subtópico 1. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã. Ela emerge das Escrituras como a revelação progressiva do Deus vivo. Então, começando ali no Antigo Testamento, Deus vai se revelando aos poucos e vai chegando até o Novo Testamento. Ele vai se revelando, vai se revelando e vai se revelando durante séculos e séculos. E até hoje, nós não conhecemos Deus por completo. Essa é a realidade. Nós conhecemos o que Deus permitiu se apresentar para nós, tá? Então, se você ficou espantado com essa informação, essa é uma realidade. O que Deus não se apresentou por completo nas Escrituras. O que Ele permitiu se apresentar, que é o suficiente para nós conhecermos para a salvação, tá aí, que é através do seu Filho, Jesus Cristo. Ele começa apresentando a partir de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, Marcos 12, 29, aí vai os textos de referência, Romanos 1, 3, 4, Isaías, e aí vai seguindo. Sua plena compreensão foi definida nos primeiros séculos da Igreja, plena compreensão. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., proclamou que o Filho é da mesma substância, homousios, do Pai, condenando a ideia de que ele fosse uma criatura exaltada. Perdão. O Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., completou a formulação trinitária ao afirmar a divindade do Espírito Santo. Desde os primeiros séculos, estudiosos da fé cristã têm ensinado a perfeita unidade em Deus, sem confundir a identidade de cada pessoa divina. Assim, aprendemos que o Pai eterno e não gerado é a fonte. O Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Desse modo, o apóstolo Paulo ensina a natureza trinitária da espiritualidade cristã. O cristão ora ao Pai, aqui é a regra, tá? O cristão ora ao Pai em nome por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Aonde está essa base? Efésios, capítulo 2, versículo 13 e até o versículo 18. Então vamos de novo para você pegar essa base, querido professor, querido aluno, para você aprender. Perdão. O cristão, ele ora ao Pai por meio do Filho, pelo poder ou no poder do Espírito Santo. Olha que lindo isso aqui. Efésios capítulo 2, versículo 13 ao 18. Subtópico 2. Implicações doutrinárias em relação à Trindade. A negação da Trindade resultou em grandes heresias durante os séculos e até hoje. Por isso que é importante, e nós estamos fazendo a apologética, defesa da fé. Então nós temos que fazer a defesa também da fé em relação à Trindade. O triteísmo, crença em três deuses, por isso que eu perguntei, são três deuses lá no começo, na introdução. Três deuses separados, viola a unidade de Deus, pois a Bíblia revela a existência de um só Deus. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, Deuteronômio também, capítulo 6, versículo 4, que é o texto famoso, Shema Israel, depois você lê aí com calma. O unitarismo afirma que somente o Pai é Deus, negando a divindade de Cristo e do Espírito Santo, contrariando o que as Escrituras ensinam, a divindade de ambos. João 1.1. João 1.1 é um texto muito famoso que vai contra essa ideia do unitarismo. Atos capítulo 5 também, versículo 3 e versículo 4, também vai contra essa ideia do unitarismo, porque fala que o Espírito Santo ali é o Espírito Santo de Deus. Quando fala que Ananias e Safira não mentiu quando mentiu, não mentiu a homem, mas mentiu ao Espírito Santo de Deus. Unicismo ou modalismo ensina que Deus se manifesta em três formas sucessivas. Porém, no batismo de Jesus está claro que as três pessoas são distintas. Olha para você ver como que tem aqui essas contradições que foram surgindo durante o tempo. Numa leitura clara da Bíblia Sagrada, você consegue refutar e responder isso aí. O modalismo, eles vão falar o seguinte, na forma modal. Eles vão falar, não, Deus se manifesta de três formas sucessivas. Ora, ele primeiro se manifesta como Deus,
depois ele se manifesta como Jesus, depois ele se manifesta como o Espírito Santo. Então no Antigo Testamento ele se manifesta como Deus, depois no Novo Testamento ele se manifesta como Jesus, e depois lá no período da graça ele se manifesta como o Espírito Santo. Alguns defendem assim, que é o sabelianismo modal. Mas calma aí, quando a gente vai pro batismo, a gente vê a manifestação dos três, distintos. Então já quebra essa ideia do que eles estão defendendo. Você consegue perceber? De forma clara, sem forçar o texto, somente você lendo e pensando, sem ser ignorante aos irmãos, mas só de você ler e pensar, você não precisa forçar a barra para nada. Você já consegue perceber isso aí. Assim, deixa eu voltar aqui. Deus se manifesta em três formas sucessivas, porém no batismo de Jesus está claro que as três pessoas são distintas, que foi o que eu acabei de mencionar. Assim sendo, o monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. A compreensão distorcida dessa doutrina tem sérias implicações para a salvação. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A doutrina da Trindade é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o mesmo que se revela. E para a gente concluir aqui esse maravilhoso vídeo, que já passou de 25 minutos, mas com muita alegria, eu quero ler a conclusão junto contigo. E espero que você esteja sendo edificado, esteja se alegrando com esse vídeo e que dê muito fruto para você, querido professor e querida aluna. Compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a escritura da salvação. Crer na Trindade é crer no Deus que salva e se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada como fundamento inegociável da fé cristã. Para encerrar aqui o vídeo, eu quero deixar para você pelo menos 3 livros. Eu vou deixar na descrição o link de cada um desses livros onde você pode comprar. São livros que que o preço é acessível, são livros bons, tá? São livros bons, de fácil leitura, que vai te ajudar muito a você compreender sobre a Trindade, querido professor e querido aluno. Eu tenho no meu tablet porque eu tenho um plano pelo Kindle. Eu moro em apartamento, eu tenho bastante livro. E eu não consigo mais ter livro físico aqui em casa. Então eu fechei um plano no Kindle, onde agora eu tenho os livros virtuais. Então para mim está me atendendo assim. Eu vou te indicar 3 livros que vai aparecer provavelmente aqui. Eu vou deixar aparecendo desse lado aqui. O primeiro livro que eu vou te indicar é do John Kelly, chama A Santíssima Trindade nos Escritos Patrísticos dos Primeiros Séculos. São livros com preço acessível, que não é muito longo em relação a muitas páginas, mas que tem um conteúdo muito bom para você entender todo o panorama e que vai te auxiliar muito. Então, esse é o primeiro livro que eu vou deixar indicado para você. Vai estar aparecendo aqui a capa, mas vai estar na descrição já o link para você poder estar adquirindo. Então, adquira lá. Se você adquirir pelo link, você também vai poder estar me ajudando, porque através desse link eu também posso ser abençoado. O segundo livro que eu vou estar te indicando deixa eu clicar aqui para ver o nome. É deixa eu pegar aqui, peraí, só um minutinho. Aqui, achei. É do Sproul. Esse livro é muito bom. O que é a Trindade? São questões cruciais. Então, esse livro aqui é interessante porque, se não me falha a memória, eles são 10 questões sobre a Trindade. Então, são perguntas e respostas sobre a Trindade. Então, normalmente são perguntas cruciais e diretas que, se fizesse para você, talvez você não saberia responder. Ou se você soubesse responder, você não responderia 100%. Ou se você responder 100%, ótimo. Mas das 10, de repente, você só responderia 3, 4, não sei. Mas eu vou deixar aqui, tá aparecendo para você aqui. Esse livro também é um preço bem acessível. Vou deixar o link na descrição, caso você tenha interesse de estar adquirindo. Vai te ajudar muito, porque com perguntas e respostas, de repente você, professor, no último dia de aula,
você pode fazer uma dinâmica com seus alunos, levando essas perguntas. E aí você pode, ou... Gente, vocês acreditam que superaquecer o celular é isso que dá a gravar mais do que 25 minutos, né? Mas só continuando, então, do Sproul, caso você tenha interesse, vai estar aqui na descrição. Eu acho muito bacana para você fazer essa didática com os seus alunos. E no último dia você faz essas perguntinhas, você consegue filtrar e ver o que eles aprenderam, e também para você, porque com perguntas e respostas fica bem bacana para você ter esse nível de entendimento do que foi o primeiro trimestre no ano de 2026. E o último aqui que eu vou te indicar também, que é muito bacana e teve muitos elogios, é Como Pode Ser Um e Três ao Mesmo Tempo, que é um livro de uma coleção de teologia para todos, do Pedro Pamplona. Tá aparecendo aqui também. Eu vou deixar o link na descrição e aí você pode ter acesso a um desses 3 exemplares. Você vê qual que é o melhor que te atende em relação ao seu bolso e em relação também às páginas. Se eu fosse você, eu pegaria os 3. Também vou deixar aqui para você, caso você tenha interesse, eu não posso deixar de falar dos meus 2 livros. Eu tenho 2 livros, um físico e um digital. O digital você pode ter acesso agora aí na sua casa, chamado Unção, Dons e Ministérios. Quer crescer na graça e no conhecimento também? A partir de agora você pode ter acesso a ele, 30% de desconto. Você coloca lá, cupom 30, e você já começa hoje a ler esse livro. Sensacional, eu tenho muitos testemunhos de pessoas que estão aprendendo com ele. Outro livro chamado Lutando contra o Luto. Foi um livro que eu escrevi no momento de dor que eu passei, onde Deus recolheu meu pai, na sequência minha mãe, e no momento de dor foi que surgiu esse livro. Meu pai faleceu, minha mãe faleceu e eu quase parti também de tanta dor que eu tive. Mas sobrevivi em meio à tempestade, saiu esse livro no meio da dor e pessoas têm sido curadas através desse livro. Se você quiser, na descrição também envio para o Brasil todo. A partir de hoje você pode ter acesso a ele. Espero você no próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Fique na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Fique na paz do Senhor Jesus.